Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou a Simone Guerreiro e hoje, em parceria com a Pinguim, eu trouxe um conteúdo bem babadeiro pra vocês, o tutorial desse conjunto, ó. Saia, midi e top com aplicação. Eu chamei ele de conjunto de festa porque eu achei que ele ficou bem festa mesmo. Aquela confraternização, barzinho, casamento, Vamos se jogar aqui nesse conteúdo. Eu fiz com Bela Arte, tá? Deu um aspecto assim bem boho, mas a família toda da Bela aqui, ó, vai ficar show. Então, vamos lá. Bom, gente, esse conjunto é muito bacana para qualquer tipo de festas que vocês forem. Seja festa que você tem que se vestir de uma forma mais arrumada, seja uma festa a fim de tarde para você pôr com uma rasteirinha. É um conjunto muito funcional e também dependendo do fio que você use, tá? Eu, por exemplo, aqui quis aproveitar o Bela Arte que eu tinha em casa e falei, vou sim criar um conjunto de festas com Bela Arte, né? Que é um fio mais rústico, que em tese não seria para esse tipo de peça. Dá super, fica com um aspecto mais borro e fica lindo. Ah, eu quero dar um aspecto mais fino nele. Você pode usar um fio que tenha brilho, você pode usar o Bela, que ele é mais fininho, né? Então ele dá... A família do Bela toda dá pra ficar, pra fazer e vai ficar super bacana. O Bela Fashion é só adaptar a quantidade de pontos e que dá super certo, tá? Então é um conjunto muito funcional e muito lindo. E assim, na tendência, tá? Eu já coloquei aqui umas flores, que é uma tendência muito forte agora. Então vamos lá. Bom, já deixei aqui minhas flores do lado, tá? Porque eu ainda não apliquei, vou aplicar para vocês verem aqui. E vou aqui introduzir os pontos que a gente vai fazer, tá? Então, ele é muito simples, deixa eu mostrar aqui para vocês. É um ponto alto, só que a gente trabalha no intervalo dos pontos e não na corrente do ponto, tá? E aí dá esse efeito diferente aqui, esse efeito de lombadinha, tá? A peça é feita 2 módulos iguais, onde a gente costura depois, tá? Então, vou fazer aqui uma amostra de correntinhas, tá? Que para ficar mais fácil e mais rápido o vídeo. Vou fazer aqui algumas correntinhas. Então, a gente tem aqui algumas correntinhas. E aí, vamos começar o trabalho, né? Depois de 1, 2, 3 na 4ª corrente ou na 5ª, da forma que você preferir. Se você quiser deixar 2 correntes para simular o seu ponto, o seu primeiro ponto, ou se você quiser deixar 3, tá? Para simular o seu primeiro ponto. Na verdade, na receita tem lá uma sugestão de pontos e de centímetros. Essa peça aqui não tem ponto casado, então se você precisar fazer maior ou menor, é só medir em você, medir os seus centímetros e fazer a quantidade de corrente necessária para você, tá? Porque não vai ter erro. Ó, e vai fazer aqui a primeira carreira de ponto alto normal, tá? Feito os pontos altos, né? Então, digamos que você fez todo o seu ponto alto, é o mesmo trabalho do começo ao fim. O que que vai fazer? Vai virar, tá? E vai fazer, ó, o primeiro ponto normal, na cabeça do ponto aqui, tá? Eu fiz um ponto baixo e uma corrente para simular o meu primeiro ponto, tá? Então, a regra é que a gente faça sempre um ponto depois, tá? Um ponto depois. Então, por exemplo, aqui, eu começo fazendo na cabeça, tá? É o único pulinho do gato para poder dar uma estrutura. Então, eu começo sempre fazendo na cabeça do ponto. O próximo é só pensar, esse aqui já é desse meu ponto de base. Meu próximo é esse, só que eu não vou trabalhar na cabeça, eu vou trabalhar depois, porque a regra é trabalhar sempre depois, ó. Aí eu vou lá e faço ponto alto. O próximo eu não vou fazer na corrente, eu vou trabalhar depois dele entre os pontos altos, ó. Tá, ó, depois entre os pontos altos. E assim você vai fazer a carreira toda, tá? Ó, feito. Aí, cheguei aqui, vou fazer também na cabeça do meu ponto, tá? Pode fazer, normal, certo?
Virei o meu trabalho. Quando eu virei o meu trabalho, ó, vou fazer aqui na cabeça do ponto normal, né? Ou correntes, ou ponto baixo e corrente, da forma que vocês estão acostumados aí. Aí, aqui você pode querer confundir, né? Porque você vê ele aqui, ó, meio juntinho, só que é a mesma coisa. O ponto do meu primeiro ponto da base, eu já fiz na cabeça dele. A partir do segundo, é depois do corpo dele. Então, eu vou vir aqui, ó, depois do corpo dele, não vou fazer na cabeça e também não vou fazer aqui, não é aqui. É sempre depois, é a nossa regrinha. Depois do corpo dele, eu vou fazer o ponto alto e assim por diante. Depois do ponto, tá? Assim, o trabalho não vai ficar torto, não vai gerar aqui aumentos e nem confusão, tá? De pontos. Então, é muito simples, tá? Ó, aí chegou aqui, de novo, vou fazer na cabeça, tá? Virei. Virei o trabalho, a mesma coisa, tá? Ó. Fiz o meu primeiro ponto aqui. Depois, aí vou começar no segundo, depois dele eu trabalho entre os pontos. Então, gente, é isso, tá? É isso que vocês vão fazer, né? Então, o trabalho ele começa assim, tá? Ele começa assim, e é isso que vocês vão fazer, tá? Na quantidade que você quer. Ah, não quero top, eu quero uma blusa. Só fazer mais aqui, tá? Quero só um pouquinho maior, só fazer mais aqui. Por isso que é uma peça muito democrática. Dá pra vocês construir da forma que vocês acharem bacana pra vocês, tá? E aí, depois aqui, ó, chegou aqui na quantidade que você deseja ou na quantidade sugerida, o que que você vai fazer? Vai fazer esse ponto aqui, que é o quê? Ó, também muito simples. Corrente, né, e um ponto, ou as correntes para simular o seu primeiro ponto. Vai fazer uma corrente e vai pular um de baixo, da base. Vai pro próximo. Ponto alto. Corrente, vai pular um da base, vai pro próximo, tá? É assim até o final, tá? Ó, pulei, foi. Se por um acaso, gente, por um acaso, a medida que você fez, as correntes que você fez, não casou de sobrar um aqui para vocês fazerem, não vai aparecer, porque essa extremidade aqui a gente usa para costurar, tá? Então, o que que vocês fazem? Faz uma corrente lá em cima, mesmo que não tenha o ponto lá de baixo para pular, faz o ponto alto normal. E aí, a partir daqui, você vai conseguir fazer essa construção. Para quem não bater, tá? Os pontos eu tô dizendo, ó. Corrente, pulei a corrente de baixo, ponto alto no ponto alto. Corrente, pulei a corrente de baixo, ponto alto no ponto alto. Então, esse ponto ele se forma tranquilamente e essa extremidade aqui a gente usa para costurar, então não vai aparecer, tá bom? Vai fazer isso, 2 módulos, tá? Da peça igualzinho, com a mesma quantidade de pontos, no mesmo tamanho, só se atentar a esse detalhe, tá? Bom, então aqui a gente já tem as 2 partes prontas, tá? Então o próximo passo é unir, costurar isso aqui. Então a gente vai colocar no mesmo lado, percebam que eu deixei aqui, ó, o lado da minha correntinha da última carreira para ser o lado direito da minha peça, então eu vou colocar do que seria o avesso, né? E vou costurar aqui ou com agulha de tapeçaria ou com ponto baixíssimo, o que você achar mais fácil. Eu vou costurar com ponto baixíssimo, porque pra mim eu acho mais prático e mais rápido. Então, eu vou pegar aqui o fio, ó, vou colocar no trabalho, tá? E aí, eu vou vir, ó, pegando nos pontos, não tem ponto definido aqui, mas aí a gente pega num espacinho aqui de dentro do ponto, né? E faz o baixíssimo, né? Laça o fio
e tira todo de uma vez. E vai fazer esse processo de ponto baixíssimo até o final. Vai cortar o fio e vai fazer do outro lado a mesma coisa. Costurado os lados, então, tá, ó. Eu tirei, né, aqui do avesso, porque agora a gente vai trabalhar a alça. Quem quiser já ir arrematando a peça, né, nos processos também fica mais fácil. Agora a gente vai fazer a alça, tá? Eu marquei aqui mais ou menos, né, o local onde a gente vai fazer. Tem na receita o centímetro direitinho. E o que que a gente vai fazer também muito simples aqui, essa alça. A gente vai usar 3 pontos aqui, tá? Ó, vai colocar o fio no trabalho, já com um ponto baixo, como eu fiz aqui, tá? Vou repetir, ó. Eu já fui com o fio na agulha aqui, ó, tá? Fui lá no ponto e faz o ponto baixo. Vai subir mais uma corrente para formar aqui um ponto alto, simular um ponto alto. Quem quiser fazer mais 2 correntes ou só corrente, também não muda, tá? Uma corrente para equivaler o próximo que a gente vai pular aqui, tá? E aí, no terceiro, a gente vai fazer um ponto alto. A gente vai fazer meio que o trabalho que a gente fez aqui na borda. Tá? Vai virar e vai fazer esse mesmo processo, tá? Ponto baixo, corrente, corrente, vai lá no ponto alto e faz o ponto alto, tá? E vai virar de novo e vai fazer o mesmo processo, né? Vou falar aqui de novo, quem quiser fazer só correntinhas, eu gosto de fazer o ponto baixo seguido de uma corrente, pra simular o meu primeiro ponto, tá? Quem quiser fazer correntinha, não muda. Uma corrente e ponto alto. Então, é isso, a alça vai fazer isso, vai percorrer esse caminho aqui, né? Vai fazer a alça assim, inteira, até chegar no tamanho sugerido ou no tamanho que vocês acharem que, né, que é necessário. E vai prender lá do outro lado, ou com a agulha de tapeçaria, ou com o ponto baixíssimo, né? Da forma que a gente costurou aqui. Feito isso, vai cortar, vai repetir o mesmo processo do outro lado, medindo direitinho pra ficar na mesma direção. Todo costurado, tá? As alças estão costuradas do lado de dentro, pelo ponto baixíssimo. Agora, na verdade, ela poderia até ser assim, gente, tá? Já tá um charme, mas eu vou fazer aqui um acabamento pra quem quiser fazer, tá? De ponto baixo, mesmo em ponto baixo. Então, o que que vai fazer? Vai vir aqui, vai começar o ponto baixo, vai vir em volta, tá? Vai colocar 2 pontos em cada parte aqui, 2 pontos, tá? Então, vai vir aqui, vai dar a volta aqui nesse decote, vai encontrar aqui, depois vai fazer a mesma coisa desse lado, tá? Começa aqui, né? Na costura e vai dar a volta pelo lado de fora e encontra aqui, tá? Tudo no ponto baixo mesmo, simples, que já vai ficar bem legal. O meu top, ele tá finalizado, tá? Eu fiz todos os acabamentos em volta, como eu falei com vocês aqui também no lado externo, tá? E aí, falta arrematar apenas, aqui embaixo fica assim mesmo, a gente já deixou as correntinhas assim, de propósito, né? E agora, a gente vai aplicar, né? Eu deixo um fio bem comprido na hora de costurar aqui atrás, porque a gente consegue costurar e ainda depois costurar a peça né, a flor na peça. Então, eu vou costurar aqui, ó,
assim, bem em frente aqui a alça, tá? Vocês podem, gente, usar aqui a imaginação. Ah, eu não quero fazer essa parte, eu quero fazer só a flor e pôr, sei lá, né, duas aqui sem isso, ou vou pôr duas com esse arranjo. Enfim, aqui é para usar a imaginação, tá? E a bordagem, a parte aqui de bordar é muito simples. A gente vai usar agulha de tapeçaria, tá? Aqui, se você já tiver com o fio na flor, fica mais fácil. E, gente, é sem segredo. Se você quiser bordar só aqui rente, os pontos sem vazar pra dentro, pode também. Ou você pode vazar, né? Se, enfim, ficar discreto, se a peça for pra você, ou se você for forrar, pra não ficar também feio lá atrás, né? Um monte de fio passando pra uma peça que seja pra uma cliente, tá? Mas se você passar pra trás, ó, e fazer de uma forma, né, que o fio volte aqui, ó, vou mostrar pra vocês. No formato do ponto, ó, aí ele fica bem tranquilo, tá vendo, ó? Só que aí é claro que você não vai vazar lá pra dentro, né? Você vai ficar só na parte mesmo de trás da flor e, ó, fica imperceptível, tá vendo? Então, dá pra fazer assim, ou pegando só aqui nas alcinhas de dentro e bordando, deixando bem fixo. Vai fazer em volta aqui de tudo pra deixar bem fixa a sua peça. E aí, o nosso top do nosso conjunto, ele fica pronto, claro. Falta só arrematar, e vocês arrematem tudo e deixa bem lindão. Bom, agora a gente vai aprender a flor, né? Que é o nosso arranjo, o nosso enfeite do nosso conjunto de festa. Claro que é opcional, quem não quiser não precisa fazer, mas, né, vocês sabem, flor é tendência, estão todos os fashionistas usando, então é uma coisa que vocês vão verem aí cada vez mais presente, tá? Nos vestuários. Então, a gente vai começar a aprender essa flor aqui. Comecem a fazer o trabalho com 68 correntes, tá? 68 correntinhas normais, assim, como eu tô fazendo. 68 correntes, tá? Então, agora a gente vai aqui fazer uma carreira inteira de ponto baixo. Começa aí na sua segunda corrente, já faz um ponto baixo. E vai fazer um ponto baixo em cada corrente sem aumentar. Vai virar o trabalho, tá? E logo no primeiro ponto aqui, ó, vai fazer um ponto baixo, duas correntes. Vai pular dois da base, 2 pontos da base, no terceiro vai fazer um ponto baixo. E aí vai fazer uma, duas, três correntes, pular 2 da base, no próximo, ponto baixo. Uma, duas, três correntes, pula 2 da base, no terceiro, ponto baixo. Então, essa sequência, gente, até o final, pra gente formar essas argolinhas aqui. Bom, tô finalizando aqui, no último vou fazer o ponto baixo, vou virar o trabalho, e aí agora eu vou trabalhar dentro das minhas argolinhas pra gente fazer as pétalas. Como que a gente vai fazer? Ó, primeiro um ponto baixo, na sequência 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Pra finalizar, um ponto baixo. E aí, gente, vai repetir esse mesmo processo em todas as argolinhas, tá? Ó, em todas as argolinhas, um ponto baixo, 5 alto, um baixo, vai para a próxima. E a mesma sequência até o final. Bom, gente, falando um pouquinho da saia, tem alguns detalhes apenas que são diferentes, tá? Que é o começo aqui e a abertura, né, na parte que a gente vai fazer aqui, na parte de trás, tá? Vejam que aqui o processo é o mesmo
do top, tá? E essa parte aqui é o mesmo processo também daquela finalização do top. A única coisa que aqui a gente vai trabalhar com a saia fechada, porém não será circular. Nós vamos virar as carreiras, tá? Então é só isso que eu quero mostrar pra vocês. Ó, aqui, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer primeiro um passante pro cordão pra ficar mais fácil. Então a gente vai fazer um passante que vocês podem fazer aí, né, ou de ponto alto, 2 pontos altos, e fazer uma corrente, pular um e fazer ponto alto. Ah, acho que é pouco. Tá vendo? Eu vou fazer aqui pra vocês verem, ó, pulando um. Isso aqui é muito de gosto e não vai interferir, tá? Ah, eu acho que é pouco espaço, então você pode fazer 2 correntes, pular 2 embaixo e fazer. O importante é a quantidade de correntes que for fazer em cima tem que pular embaixo, tá? Para o trabalho não ficar torto, para não fazer nem aumento nem diminuição. Aqui, ó, eu fiz com 2, tá? 2 e 2, mas não vai interferir, tá bom? Então, fazendo isso, ó, digamos que eu vou fazer aqui, então, 2 e 2, esse aqui é apenas uma amostra, como eu já falei pra vocês, tá? Ó, 2 e 2, opa, vamos voltar aqui. Aí, ó, nessa amostra, aconteceu o quê? Ó, ficaram 2 aqui, tá? Então, o que que você vai fazer? 2 correntes, tá? E pode fazer um ponto aqui, não tem problema nenhum, tá bom? Ah, mas Simone, aqui vai ficar 3 pontos juntos, ao invés de 2 e 2, 2. Gente, com o passante não aparece nada, tá? Quando você fecha e franze isso aqui, não aparece nada. Claro que você pode casar os pontos para ficar direitinho, tá? Mas você pode fazer as correntes aí, medindo em você, sem essa preocupação, porque não vai aparecer na peça, tá? Feito isso, aí vocês vão fechar isso aqui, ó, tá? Vão fechar, ó, com ponto baixíssimo, tá? Então, digamos que essa aqui é a nossa saia. Ah, mas fica essa abertura em cima, depois vocês vão usar o resto de fio que ficou lá do começo e costurar isso aqui com agulha de tapeçaria, tá? Assim fica mais fácil para você não ficar com aquele cordão enorme e torcer ele na hora que você estiver fazendo os pontos, tá? Então fica mais fácil, como essa peça é grande, fica mais fácil vocês trabalharem com esse cordão aberto, fazer essa parte aqui do passante do cordão com ele aberto, e depois, na segunda carreira, aí sim você fecha, tá? Aí sim você fecha, aí vai trabalhar uma carreira inteira de ponto alto, como foi feito lá no top. Aqui no intervalo, fez 2 correntes, faz 2 pontos dentro da corrente, tá? Ó, gente, chegou no final da carreira, vai fechar no baixíssimo, mas não vai continuar daqui, vai virar. Por que que vai fazer isso? Para aquela partezinha, opa, para aquela partezinha que fica o risco da emenda, ó, nem aparece, tá vendo? Ele não vai andar. Então, vira e vai fazer como no top, ó, um ponto baixo, corrente. Para esse ponto eu já fiz. O próximo eu vou fazer sempre depois. Então, vou vir aqui, depois no corpo, entre o corpo dos pontos. Próximo, não vou fazer aqui, vou fazer depois, tá? E vai fazer isso até o final. Chegou no final, vai fechar, né? Ó, vou fazer aqui até o final para vocês verem. Ó, até o final. Por isso que essa peça ela é muito tranquila de fazer, muito versátil, não tem essa complicação de casar pontos. Então, embora ela seja uma peça grande, ela é rápida de fazer porque ela não tem complicação nenhuma, gente, tá? É bem tranquila mesmo de fazer, e eu elaborei ela dessa forma para que todo mundo pudesse fazer. Ó,
vem aqui. O último é esse, que eu vou fazer aqui, certo? Vou chegar aqui na minha corrente lá de cima, fechei no baixíssimo, virei. Mesma coisa, vou repetir o mesmo processo. Vou fazer aqui meu primeiro ponto. No próximo, é lá do lado, não é na cabeça e não é aqui. É sempre depois, entre os pontos, tá, gente? Vai trabalhar assim, todo esse pedaço aqui, ó, tá? Que é da parte de cima, tá? Vai chegar aqui na quantidade de carreira sugerida ou a quantidade que vocês quiserem. Vai começar esse ponto aqui do mesmo jeito, de forma fechando, porém virando o trabalho. Vai fechar, vai virar o trabalho. E a gente fecha bem aqui, ó, onde tem a fenda, tá? Vai fechar por essas carreiras. E aí vai chegar num ponto em que não vai mais fechar. Vai fazer aquele trabalho linear. Vai começar aqui, vai dar a volta, vai fazer o último ponto, vai virar a carreira sem fechar, né? Que aí é a parte dessa abertura aqui, ó. Vai fazer, vai dar a volta, vai chegar aqui, vai virar, vai começar outra carreira. Aí daqui por diante não se fecha mais a carreira, tá? Não se fecha mais a carreira. Vai chegar aqui, vai virar sem fechar. Então vai criar essa abertura aqui. E para finalizar, vai fazer uma carreira inteira, como eu já mostrei no top, de ponto baixo, não precisa nem cortar. Vai estar aqui, ó. Vem com ponto baixo, vem, percorre por aqui, volta e vai chegar lá onde começou o ponto baixo, tá? Os pontos baixos foram feitos 2 aqui nos intervalos, 2 nos intervalos, tá? Não foi feito na cabeça do ponto. E vai dar certinho, não vai abrir, não vai afunilar, vai ficar direitinho a sua fenda, tá? Depois arremata toda a peça com agulha de tapeçaria e vai fazer o cordão, gente. O cordão também muito simples, tá? Eu fiz apenas um cordão de cordão mesmo de correntes, não embuti ponto para ficar bem levinho, tá? E esse cordão, vocês vão fazer aí do tamanho que vocês quiserem. Eu fiz aqui um cordão bem comprido para ficar bem esticadinho aqui quando a gente amarra, sabe? Para sobrar bastante cordão aqui. Dessa vez eu quis que sobrasse para ficar um charme na peça. E aí, na ponta, gente, ó, eu fiz essa pecinha aqui, tá? Que tem tutorial no meu perfil, tem tutorial no perfil da Pinguim, tá bom? É bem tranquilo de fazer. E aí, a gente vai prender aqui na ponta. Então, gente, para prender essa pecinha aqui, né? O tassel aqui na ponta da corrente é muito fácil. Aqui eu usei o próprio fio que eu tava fazendo as correntes e prendi aqui com baixíssimo. Levei lá pra dentro, escondi, fiz um nozinho e escondi. Aqui, ó, eu vou pegar o fio que sobrou dali de quando eu comecei a corrente. Ó, vou passar aqui, então, tá? Ó, passei aqui. Você pode dar até mais uma volta, se você quiser, porque depois a gente vai esconder isso lá embaixo, ó, tá vendo? E aí, vai levar, ó, lá pra dentro da pecinha. Ó, levei lá pra dentro da pecinha. Traz todo o fio. Agora, o que que a gente vai fazer com esse fio? Vai dar um nó aqui, ó, em algum que já pertence, né, que já está lá dentro. Pra quê? Pra ele não soltar, tá? Dá um nozinho. E depois vai cortar ele do mesmo tamanho, ó. Vai vir e vai cortar ele do mesmo tamanho. Tá? E aí, o seu passante tá pronto com a finalização, tá? Vai passar
façam isso, né? Aqui passaria, mas vocês viram que eu passei o cordão antes de prender o último aqui, tá? E aí, a sua peça tá pronta, a sua saia tá pronta, seu top também tá pronto. E eu espero que vocês tenham gostado muito desse conjunto, que vocês aproveitem aí para as festas de fim de ano, confraternização, casamentos. Ele é perfeito para todas essas ocasiões, tá bom? Um beijo grande e até a próxima!